problemas e aflições, e só o fato de estarmos reunidos na tua presença bendita já nos traz alegria, Senhor. Foi maravilhosa essa graça da comunhão com os santos. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de termos irmãos e irmãs na mesma caminhada conosco. Percebemos que temos a tua companhia bendita, Senhor, mas foi o Senhor mesmo que preparou um povo para que estivéssemos juntos, pudéssemos ser aperfeiçoados por meio dessa união. Louvado seja o teu nome, Senhor, que sabe como nos conduzir, sabe como nos aperfeiçoar. Já pela vida dos irmãos, aqui de Guadalupe Farias, irmão Comum, irmã Rita, irmão Reginho, sua esposa, meu irmão, oh Deus, ajuda eles, dai um bom testemunho, Senhor, nesse local, que eles sejam luzeiros, atraindo outros, para que possam ouvir a tua palavra e serem salvos. Como o Senhor tem nos ensinado, a melhor forma de evangelizar é tomando conta de nós mesmos e da tua doutrina, Senhor, para que quando viemos a falar, teu poder e a tua autoridade, Senhor, alcance aqueles que têm que alcançar. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de sermos ensinados em um momento onde temos visto que as pessoas perecem por falta de conhecimento. O Senhor tem preparado momentos como esse para a edificação da nossa alma, para o alimento do nosso espírito, Senhor, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Ti. Ajuda-nos a valorizar, a cuidar, a batalhar por momentos como esse, Senhor, onde não somente as nossas vidas são edificadas, mas de muitos outros. Por isso nos ajuda, Senhor, dá-nos força para perseverar, não nos cansando de fazer o bem, Senhor. Que nós possamos ter ouvidos para ouvir, a começar de mim, o que o Senhor tem a nos falar nessa noite, Senhor. Ajuda-nos. Eu peço que o Senhor me ajude como mensageiro da Tua Palavra a falar somente aquilo que vem de Ti, Senhor. Que nada venha de mim, Senhor. Que o meu eu diminua e desapareça. Que o Teu Espírito possa me usar, Senhor, plenamente para transmitir aquilo que é edificação e santificação para o Teu povo. Que pela fé eu creio fazer parte, Senhor. Ajuda-nos. E a nossa confiança, Senhor, esteja plena em Ti, de que o Senhor é o nosso pastor e de nada sentiremos falta, pois a Tua graça nos basta. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Hoje eu queria dar continuidade à exposição de ontem em Atos. E o título da nossa mensagem é bem pequenininho, uma pergunta primeiro para mim, né? Fiel a quem? Então, é preciso que a gente se questione. A gente tem vivido, e mesmo que a gente não tenha pensado ainda nisso, as nossas atitudes demonstram em quem ou onde está a nossa fidelidade. Então, nós vimos recentemente como o Senhor fala, por exemplo, da infidelidade quando nos tornamos amigos do mundo. Perceba que a gente não precisa entrar em inimizade com Deus para ser amigo do mundo. É o contrário. A gente, muitas vezes, enganado por Satanás, pelo nosso próprio coração, achamos que podemos ter o melhor de Deus e o melhor do mundo. Então nos fazemos amigos do mundo. E Tiago, como emissário, como mensageiro da palavra do Senhor, diz: todo aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, né? Como ação e reação. Então, que a gente tenha esse entendimento. Aqui também nós vamos aprender nessa noite, pela graça do Senhor, a questão da obediência às autoridades. Nós vivemos em um país
onde existem leis, nem sempre são cumpridas como devem, mas existem leis e autoridades. E nesses últimos tempos, né, nós temos visto posicionamento de alguns evangélicos contra, né, as autoridades, e a Bíblia nos mostra, né, como nós devemos nos posicionar em relação às coisas que nós enfrentamos todos os dias. Por isso que nós, na qualidade de cristãos, nós entendemos não somente que a Bíblia ela contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Porque essa diferença que para alguns pode ser até imperceptível, porque para muitos na igreja hoje, a Bíblia é apenas uma das formas de Deus comunicar conosco, ou seja, Deus comunica com a gente também pelas artes, Deus comunica também com a gente por meio da filosofia e por meio de outras formas. Não, para nós como cristãos, nós encontramos o que defendemos a suficiência das Escrituras. Foi inclusive uma das frases que marcaram a reforma protestante, o sola Escritura, ou seja, a suficiência das Escrituras e não a sabedoria humana que deve nos orientar. Então às vezes a gente até pensa, mas eu acho que a Bíblia não fala desse assunto. Normalmente quando a gente pensa assim é porque a gente não leu direito a Bíblia. A Bíblia fala de todos os assuntos que são importantes para a nossa vida, né? Então, aí a pessoa às vezes diz, mas pastor, a Bíblia não fala de dinossauros. Aí eu digo para essa pessoa, mas meu filho ou minha filha, o que dinossauro vai mudar na sua vida hoje? Aí a Bíblia não fala de se existe vida em outro planeta. Mas vem cá, se existe ou não alienígena, vai mudar o que na sua vida hoje? Então, é para que a gente entenda como o ser humano, ele é mestre em arranjar desculpas e subterfúgios para a gente tirar o foco daquilo que deve estar a nossa atenção. Então, a Bíblia tem tudo que a gente precisa saber. E existem outras coisas que é o plano de Deus e a gente não sabe, com certeza, porque Deus não nos revelou tudo. Primeiro porque a gente não tem condição de suportar, né? Nós somos vasos extremamente frágeis, e porque não foi a vontade dele. Então, mas tudo que é importante para o nosso relacionamento com Deus, para o nosso relacionamento com o próximo, para que a gente viva uma vida cristã correta, está na Bíblia. Então, como cristãos, nós precisamos estar preparados e termos esse ponto. Mas que pareça assim, não pastor, mas isso para mim está muito claro. Pô, irmãos, não está tão assim. Porque é justamente por meio desses posicionamentos que o mal ataca a gente. Se a gente não tem posicionamentos bem firmes em relação à Bíblia como o suficiente, a gente mais cedo ou mais tarde vai abrir mão de pontos fundamentais da nossa fé, e a gente vai se ver quando a Bíblia fala amigo do mundo, é nesse sentido, né? Quando a gente abraça, por exemplo, a filosofia do mundo, quando a gente abraça as ideias do mundo. Então, às vezes a gente pensa assim que ser amigo do mundo é alguém que está ali no barzinho bebendo ou fazendo farra. Não necessariamente. A pessoa pode estar numa faculdade fazendo pós-doutorado e é amigo do mundo, defendendo ideias que contradizem a Bíblia, é amigo do mundo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque essas ideias elas são passadas de maneira muito sorrateira, né? Num programa de televisão que você assiste, numa entrevista de alguém, num livro que você lê, num filme que você assiste, numa conversa que você tem com alguém que você tem algum tipo de afeto. Então essas ideias anticristãs, elas entram na nossa vida sem a gente perceber. Por isso a necessidade de a gente ter esse muro bem firme, né? Proteger o nosso coração. E qual é o muro que protege ele? A palavra de Deus. A Bíblia fala que a gente tem que proteger o coração, é a palavra de Deus que é esse muro, que permite que o nosso coração esteja guardado dos ataques. Então hoje eu quero voltar com vocês a partir do versículo 1 do capítulo 4. Apesar de ontem nós
termos ido até o versículo 4, né? Porque foi uma coisa só, mas eu quero fazer essa conexão para que a gente possa entender melhor, né, o que vai ser dito hoje. Então, é só fazer uma retrospectiva. O apóstolo Pedro e o apóstolo João estão indo para o templo orar. A igreja está passando por um período de transição. Os primeiros cristãos são todos judeus. Então, o costume do judeu era orar no templo quando ele estava em Jerusalém. Quando não estava em Jerusalém, as cidades com mais de 10 famílias, elas tinham as suas sinagogas, né? Mas quando eles estavam em Jerusalém, eles oravam no templo. E os apóstolos mantiveram esse costume, e num desses momentos de oração, Pedro e João estavam juntos, essa cura foi operada. Então perceba, muito provavelmente eles foram vários dias, e nesse dia específico, nesse momento específico, Deus resolveu curar. E a gente tem que ter isso muito também firme na nossa mente. Não podemos abraçar duas ideias que são opostas e que muitas vezes são pregadas na igreja. Pessoas que dizem que os milagres cessaram, e tem gente que diz que Deus faz milagre a hora que a gente quiser, inclusive a gente pode até determinar. Por isso que, se vocês já conhecem um pouco, né, desse circo evangélico, você sabe que tem igrejas que tem culto de milagres. Então você determina a hora do milagre. Às vezes a pessoa vai quinta-feira, sexta-feira, e diz: eu estou querendo uma libertação, eu estou querendo um milagre. O milagre foi ontem na quinta das maravilhas, sexta é libertação. Então vem a semana que vem, que o Espírito Santo vem para fazer milagre na quinta, na sexta ele vem para libertar. Então é até engraçado, né? Se não fosse triste. Então a gente não tem qualquer ingerência. É o Senhor que escolhe quando Ele vai curar, quem Ele vai curar e quem Ele vai usar como ferramenta para essa cura, né? Nós oramos, mas o Senhor não é obrigado a fazer o que a gente pede, né? E quando Ele faz, a gente agradece, reconhecendo que aquela enfermidade que foi curada, ela foi curada temporariamente. Aquela pessoa vai morrer, ela vai voltar a ficar doente, ela vai voltar a passar por outras fragilidades, né? Então às vezes a gente tem uma percepção assim meio que hollywoodiana, né? A pessoa foi curada, sim, agora virou o quê? Imortal? Vai viver para sempre aqui na Terra? Não, vai ficar doente, vai envelhecer. É o caso, por exemplo, o que você acha que aconteceu com Lázaro? Amigo, né? Filho na fé, tudo que você imaginar de Jesus, né? Que foi ressuscitado ao 4º dia. Você acha que ele está vivo ainda andando pela terra? Ele está vivo nos céus, né? Ele tem a vida eterna. Mas teve um momento aqui que ele deixou de viver aqui na terra e foi morar no céu. Então, às vezes a gente tem essa ideia de milagre. Por isso que milagre não mantém ninguém na igreja. A pessoa que vem para a igreja em busca do seu milagre, ela recebeu, daqui a pouco ela precisa de outro. E outro, e outro, e outro, e outro, né? Então são pessoas que mantêm o seu relacionamento, né, baseado apenas no interesse. Esse tipo de relacionamento não é bíblico, não é cristão e não é o relacionamento que Deus espera que tenhamos com Ele. Por isso devemos ter muito cuidado nessa área. Também não podemos negar os milagres, também não podemos deixar de orar. As nossas necessidades, elas existem para mostrar o quão frágeis nós somos e o quão necessitados nós somos do Senhor Jesus. Precisamos dele para tudo, para comer, para dormir, para se vestir, para tudo, das coisas mais simples, mais complexas. Sem Jesus, nada podemos fazer. Então aqui, no texto agora, versículo 4, falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo. Esse capitão do templo, já expliquei para vocês ontem. Os povos dominados pelo Império Romano, eles não podiam ter exército, né, nem soldados, mas eles abriam exceção no caso aqui do judeu, porque por conta da religião judaica. Então esses soldados, eles só podiam exercer, né, o seu poder de polícia no caso de algum crime contra a religião judaica. Qualquer outra, né, atividade ilícita, qualquer penalidade ou criminalidade civil deveria ser tratada com o governador romano, lá, que no caso era Pilatos. Mas havia uma liberdade religiosa, por assim dizer, para que os próprios líderes judeus tratassem com o povo
no que diz respeito à sua própria religião. Então, quando havia algum desrespeito aos preceitos judaicos, eles tinham esses soldados, né, à sua disposição para prenderem, para levarem, para exercerem qualquer tipo de punição. A gente já aprendeu também que não podia ter a punição de morte, né? Para que alguém fosse morto era necessário que passasse pelo crivo de Roma, e o responsável, aquele que tinha, né, a responsabilidade de defender os interesses de Roma nas suas províncias, eram os chamados governadores locais. Então aqui no versículo 1, boa noite. Bom, você abençoe. Então aqui diz o capitão do templo e os saduceus. Então aqui a gente percebe esses grupos aqui: os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Os saduceus, eu já falei a vocês, era um grupo menor, mas era o grupo mais poderoso, né, da liderança religiosa. A liderança religiosa era formada basicamente por esses dois partidos, saduceus e fariseus. Os fariseus eram mais numerosos e os saduceus menos numerosos, mas em compensação eles eram mais poderosos e ricos. Normalmente o sumo sacerdote vinha desse grupo. Então aqui, versículo 2: ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição. E aqui é muito importante, porque a gente já viu que os saduceus não acreditavam na ressurreição. Eles inclusive tentaram colocar Jesus, né, numa posição de confusão, quando eles usaram um aspecto da lei judeu, né, que tinha o levirato. Quando morria alguém sem deixar filho, irmão mais velho, né, ele podia tomar a esposa para suscitar herdeiro para o falecido. E dizer, morreu 7 irmãos, a mesma esposa, e quando for lá na ressurreição, querendo justamente descredibilizar a ideia de ressurreição, né, dizendo que ela não tem nexo. E Jesus diz, vocês não entendem nada, nem das Escrituras e nem do poder de Deus. Quando a gente ressuscitar, não vai se ter mais necessidade de casamento, nós viveremos como irmãos. Então aqui os saduceus, eles estão ouvindo isso da ressurreição dentre os mortos. Eles não gostavam desse tipo de ideia e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Então, olha a perversidade, né? Eles prendem e eles botam eles para passarem uma noite inteira na cadeia. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então, os 3.000 agora se tornam quase 5.000. Percebam o poder da pregação da palavra. Então, mas ao mesmo tempo, a gente percebe que todos aqueles que pregam a palavra serão perseguidos. Então, houve essas conversões, muitas conversões, mas os apóstolos foram presos. Por quê? Por pregarem a palavra de Deus. Então, no dia seguinte, agora retomando, né, vamos começar daqui. Ontem a gente parou aqui no versículo 4. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás. A gente sabe que o sumo sacerdote só devia ser um, mas nesse caso em específico haviam 2, porque um sacerdote era o que o povo reconhecia, mas nessa época quem é que mandava? Roma. Roma não gostava muito de Anás e colocou, né, o seu sogro, eu acho que o seu genro, né, casado com sua filha, Caifás, para ocupar a posição do sumo sacerdote. Mas Anás continuava sendo respeitado como aquele que tinha, né, respaldo. João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, né, essa família. A gente sabia que antigamente isso era algo passado de pai para filho. E pondo-os perante eles, os arguíram. Então aqui a gente vai ver o cenário de um tribunal, né? Então eles estão sendo acusados e esses aqui são aqueles que estão julgando o que eles fizeram. O que foi que eles fizeram? Eles, pelo poder do Senhor, curaram um coxo de nascença. E depois dessa cura, eles explicaram ao povo que não foram eles que curaram aquele homem,
mas que Jesus foi que operou aquela cura. Jesus continuava vivo, havia ressuscitado, e eles pregaram o Evangelho para essas pessoas. Esse é o motivo da prisão deles. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? E se você já estudou um pouco de história da igreja, você vai entender como essa frase já criou muito problema para os pregadores do verdadeiro Evangelho. Um desses pregadores, nós conhecemos de nome muito bem, chamado John Bunyan. Ele escreveu o livro O Peregrino, e ele ficou preso 12 anos, porque ele não tinha autorização do Estado, na época, do seu país, a Inglaterra. Era preciso que o Estado autorizasse alguém pregar publicamente. Ele poderia pregar na sua casa, para a sua família, mas ele não poderia ser pastor de uma congregação, porque ele não tinha autorização, não tinha passado pelos cursos e não tinha a autorização do Estado para isso. Foi inclusive dado a ele a oportunidade de fazer uma espécie de acordo judicial. Ou você promete que não vai pregar mais e a gente solta você. Ele disse: olha, se vocês me soltarem agora, eu vou direto para a congregação pregar. E ele ficou 12 anos preso, e ele podia inclusive ser morto. Ele não foi morto pela providência de Deus. Então ele ficou 12 anos preso. Depois essa questão foi revista lá, e ele voltou a pregar lá, mas 12 anos preso justamente por isso. Esse é um caso conhecido, mas muitos outros passaram por situações semelhantes. Durante muito tempo, que a gente conhece, por exemplo, como Idade Média, a Igreja Católica ela avocou para si a exclusividade de falar no nome de Cristo. Então qualquer pessoa que ensinasse até na sua casa podia ser preso e morto. Inclusive as pessoas não tinham acesso ao que a gente tem hoje, a Bíblia. A Bíblia nessa época era em latim, uma língua morta que não se falava mais, e somente os padres, os sacerdotes católicos que, entre aspas, rezavam as missas e davam o que eles fazem lá para as pessoas, e as pessoas nem sabiam o que estava acontecendo. Pra você entender, a missa era rezada de costas para as pessoas. Então era toda uma mística, e as pessoas não sabiam, não faziam a mínima ideia do que estava escrito na Bíblia. Então o que os padres falavam, elas acreditavam, porque elas não tinham acesso às Escrituras. Tanto que uma das coisas que a Reforma Protestante fez foi só isso. A primeira preocupação que cremos Deus colocou em Lutero foi justamente traduzir o Novo Testamento e tornar acessível às pessoas a leitura da Bíblia. Aí você diz: todo aquele que leu a Bíblia foi salvo? Claro que não, mas muitos foram. Então o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a nossa missão é conhecer a verdade e propagar a verdade. Se as pessoas serão salvas ou não, nós não temos qualquer interferência nisso, mas a nossa missão é pregar a verdade, e somente a verdade, e nada mais que a verdade. No dia seguinte eles se reuniram e, pondo-os perante, arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então era sempre essa a preocupação: quem foi que te deu autoridade para fazer isso? Até hoje há essa ideia. Não sei se os irmãos já passaram por essa situação, já passei várias vezes. E cá, você é filiado a que convenção? Qual é a denominação de vocês? Fazem essa pergunta. No nosso país, a gente tem denominações, como a Batista, a Presbiteriana, a Pentecostal. E aí as pessoas sempre perguntam: você é metodista? Metodista aqui no Nordeste não tem tanta influência, mas no Sul e Sudeste tem mais influência. Então essas são as chamadas denominações, E as pessoas sempre questionam: vem cá, você é pentecostal, é batista, é renovado? Sempre essa ideia. Quem é que dá cobertura espiritual? Depois do crescimento da igreja pentecostal, também as pessoas começaram a questionar: quem é que dá cobertura espiritual? E isso não é nada novo, A gente encontra isso na Bíblia. O próprio Jesus passou por isso,
fariseus fizeram esse mesmo tipo de questionamento a Jesus. Em que autoridade você faz essas coisas que você faz? Então, versículo 8, eu acho tão muito bonito, né? O mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, não estava nem no sinédrio, estava no pátio da casa do sumo sacerdote, ficou com tanto medo que negou Jesus 3 vezes para os criados do sumo sacerdote. Agora, diante, né, dessas autoridades que poderiam sim fazer mal a ele, mas a diferença aqui é no que a gente vai ler aqui. Ele estava cheio do Espírito Santo. O que vocês acham? Que lá quando ele negou Jesus 3 vezes, ele estava cheio do Espírito Santo também? Não. Mas lá quando ele negou Jesus, ele era crente? Era. Mas tem uma diferença na vida do cristão entre o cristão que é cheio do Espírito Santo e o que não é. Então, infelizmente, né, muitos têm vivido uma vida miserável. Miserável no sentido de muito abaixo do padrão que Jesus determinou para nós. Aqui a gente vê. Por isso que o apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Eu acho bonito, né? Porque perceba que não há qualquer tipo de respeito às autoridades constituídas, apesar delas serem injustas. Então, esse mesmo grupo aqui crucificou Jesus, né? Há pouco tempo, né? Foi eles que tramaram a morte, o assassinato de Jesus. Pessoas injustas, pessoas interesseiras, pessoas maliciosas, cheias do diabo, né? Jesus disse que eles eram filhos do diabo, mas Pedro não desrespeita. Por que isso? A gente não vence o mal com o mal. O mundo tenta convencer a gente dessa forma. Eu não sei se vocês já viram, né? Palestras motivacionais, né? É sempre dizendo assim: você tem que ser o cara. Então, se uma pessoa te olhar feio, olhe mais feio ainda. Se uma pessoa te ameaçar, ameace mais ainda, né? Então a ideia é sempre querer medir forças, mas o cristão aprendeu que é o contrário. Inclusive é na nossa fraqueza que opera o poder de Deus. Então, Pedro estava cheio do Espírito Santo e não desrespeitou ninguém. Autoridades do povo e anciãos. Ele chama pelo nome, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo. Então, olha que coisa, como Deus concede sabedoria na hora certa, né? Então ele diz: vocês estão me interrogando a gente porque a gente fez um benefício a um homem. Vocês nunca ajudaram ele. Ele vivia na porta de vocês pedindo esmola. Vocês nunca ajudaram ele. Vocês nunca deram um prato de comida. Vocês nunca fizeram nada por ele. Nunca disseram: já que você é assim, a gente vai ajudar você, para você não ficar pedindo esmola. E ele vivia ali no templo, né? A gente percebe isso na igreja, essa mesma atitude. Aqueles que mais criticam o que a gente faz, né, o bem que a gente faz às pessoas, são aqueles que não levantam o dedo para fazer nada. Então, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com as críticas que a gente ouve, porque às vezes, né, ouvimos críticas que nos desmotivam. E a gente não deveria ser desmotivado pelas críticas, né? Se foi o Senhor que nos mandou, a gente não tem que dar atenção àqueles que se opõem. Pelo contrário, né? Mostrar que o bem sempre vencerá o mal. Então, visto que somos interrogados a propósito do benefício de um homem enfermo e do modo por que foi curado. Então, do modo por que foi curado. Esse homem foi curado, não foi um remédio, não foi uma cirurgia. Esse homem foi curado pelo milagre, né? Então, Deus pode usar um médico? Pode. Deus pode usar um remédio? Pode, né? Mas aqui é diferente. Aqui, Deus, quando a gente fala milagre, é justamente algo que é fora, que é inexplicável, né? E a ciência humana não pode explicar. Então, o modo por que foi curado. Tomar conhecimento. Então, olha como a pregação, o propósito da pregação é justamente
levar conhecimento e não criar debate. Então nós não somos chamados a debater. Se a pessoa diz, eu não acredito em nada do que você falou, amém. A gente não contra-argumenta. A gente não fica tentando convencer pessoas, né? A gente prega. Por isso que a palavra pregar, né? Você ensina algo que você aprendeu. Como a gente viu ontem, né? Paulo, quando vai falar da Santa Ceia, ele diz o quê? O que eu recebi é o que eu entrego a vocês. Então, você imagina, por exemplo, um professor numa sala de aula, vocês já viram isso? Eu sou da época da tabuada. Né? Então, eu tinha tabuada. 2 mais 2, 4. 2 mais 3, 5. Né? 2 mais 4, 6. Então, vamos imaginar que o professor está lá ensinando, né? Aí faz lá a conta, né? 22, quanto é 22 mais 10? Aí bota aquele um embaixo do outro, não é assim? Aí o outro diz, mas eu não concordo. Como assim você não concorda? Por que você não concorda? Imagina um aluno dizendo, eu não concordo. Eu não concordo que 22 mais 10 é 32. Na minha opinião, é 30. Então, esses dois aí, eu acho que foi para alguma realidade paralela. Está na moda essa ideia de multiverso, né? Universos que são paralelos. Então, imagine, a pessoa está ensinando, né? Então, quando não pode mais falar que o Brasil foi descoberto, né? Então você fala assim, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, quem foi o primeiro português a chegar aqui? Foi Pedro Álvares Cabral, né? Eu não concordo. Eu acho que alguém já veio antes e a gente não sabe o nome dessa pessoa, mas ele veio antes, né? A independência do Brasil foi no dia 7 de setembro. Estou errado? É isso mesmo, né? Não, eu não acho que o Brasil foi independente de 7 de setembro, porque na minha opinião o Brasil sempre foi independente. Então, imagine um ambiente que fica, quando cada pessoa quer ter sua opinião. É por isso que, como cristãos, a gente tem que ter muito cuidado, porque se não tem unidade, o que fica é uma confusão. É como na época dos juízes, cada um queria ter sua própria versão do que Moisés havia deixado para o povo até aquela altura, né? Eles só tinham os escritos de Moisés, né? Josué havia lutado para o povo permanecer fiel, mas depois Josué tinha morrido. Logo depois da morte de Josué, o povo se esquece. E aí vem aquele ciclo que se repetiu 12 vezes dos juízes, né? Então aqui, tomai conhecimento. Perceba, tomai conhecimento. É como também a gente já viu o apóstolo Paulo pregando em Atenas e dizendo, olha, notifica vocês. Tomar conhecimento é isso. É como uma pessoa que recebe uma multa porque estacionou em local proibido, no meu caso, já tomei isso. Aí o guarda está ainda lá multando, né? E diz, olha, aqui é proibido, olha a placa aqui. Mas eu não acho que aqui é proibido. Eu acho que aqui deveria ser livre o estacionamento aqui. E nós estamos num país livre, eu tenho liberdade de ir e vir. Então, assim, não concordo com essa multa. Meu filho, então você vai ter que resolver. Lá quando você for pagar seu licenciamento e PVA, ela vai estar bem bonitinha lá, né? Então lá você resolve. Então a gente tem que entender que a Bíblia é a Bíblia. E a gente não está aqui para debater. É como uma pessoa que chega e diz, não, eu não acho que mulher não pode pregar. Mulher pode pregar. Ô, irmão, você pode até pensar assim, mas dizer que isso é bíblico, você não pode. Porque na Bíblia está dito, eu não permito que a mulher ensine e nem exerça autoridade de homem. Então você pode até dizer, eu não concordo com isso. Tudo bem, você não concorda, mas assim, é bíblico. É bíblico que a autoridade, que a liderança da igreja é específica para homens. E quando eu falo homem, é homem mesmo, viu? Porque hoje em dia a gente tem que até adjetivar, né? Às vezes a pessoa é homem e infelizmente, né, gosta de homem, né? Não existe isso, né? Homem ou fica solteiro, se tivesse chamado para isso, ou se casa com uma mulher, né? Não existe outra possibilidade, né? A gente vive num mundo onde as portas se alargam a cada dia. Então a gente tem que ser até detalhista nisso. A gente não precisava. Tomar conhecimento, vós todos. Então, olha que coisa bonita.
A mensagem do Evangelho não é uma mensagem que limita, muito pelo contrário, é uma mensagem para todos. É por isso que nós não concordamos com essa ideia de qualquer tipo de limitação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu particularmente já fui, né? Então, um congresso com pastores que são doutores em teologia e que vão ensinar determinados aspectos do cristianismo. E você só pode ir para esse congresso se você pagar X real. Não pode isso. Uma coisa é você dizer, irmãos, quem quiser contribuir, pode contribuir. Outra coisa é você colocar um valor naquilo que você vai ensinar. 2 erros. Primeiro, você não pode colocar um muro entre o conhecimento de Deus e as pessoas. É um grande pecado fazer isso. Em segundo lugar, você está passando uma ideia errada, que o conhecimento de Deus tem preço, e não tem. O que a gente ensina em nome de Deus não tem dinheiro que pague. Então, não tem dinheiro suficiente. Se a pessoa disser só, eu lhe dou R$1 bilhão para você me ensinar tudo que você sabe a respeito da Bíblia e de Jesus, não paga. Não tem valor o conhecimento. Então, é importante que a gente entenda, não podemos limitar, né? Por isso que nós temos que ter muito cuidado. Nós temos vivenciado um período onde o capitalismo, o comércio invadiu as igrejas, se tornou normal. Então é normal você ir numa igreja e ter lá o lugar que vende livro, né? O lugar que vende CD, DVD. Agora não existe mais isso, né? A gente está na época de outras coisas, mas sempre tem comércio e não podemos fazer nenhum tipo de comércio em nome do Senhor, muito menos no ambiente da igreja. Por isso que o próprio Jesus expulsou os comerciantes que estavam no pátio do templo. Então aqui ele diz, tomai conhecimento vós todos, desde aqueles que estavam ali como jogadores, né, por assim dizer, como quem estava ali como espectador, ou até um servo que estivesse ali para servir, aqueles homens que eram todos eles o quê? Ricos e poderosos, né? Então rico e poderoso ele não pega água, né? Ele manda alguém pegar para ele. Então várias pessoas estavam ali e diz, vocês todo o povo de Israel, perceba, aquela pregação já de maneira bem clara, não vai ficar restrita a esse salão que eu estou falando, porque eu recebi uma ordem do Senhor, a gente já viu no capítulo 1 de Atos, vocês vão pregar em Jerusalém, depois em Samaria e até os confins da terra. Então, todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, a ideia aqui em nome de Jesus Cristo é a autoridade de Cristo, em nome de a autoridade. O Nazareno, a ideia é justamente confrontar, seria mais ou menos assim, eu sei que para alguns ouvidos vai ser escandaloso o que eu vou dizer aqui, mas é bíblico. Era como se a gente dissesse assim, o nordestino, né? Principalmente no nosso Brasil, onde a gente vê alguns Brasis, né? Então, se você vai lá para a região sul e sudeste, parece que aqui no nordeste vive todo mundo com água de coco numa rede na beira da praia, porque parece que é aquela música, né? É principalmente Mateus que gosta de Itapuã, né? Ao sol que arde em Itapuã, né? Então a ideia que algumas pessoas têm, todo nordestino, né? São pessoas que não têm nenhum grau de intelectualidade, pessoas desprovidas de cultura, pessoas manipuladas, né? Em virtude, a gente viu isso muito nas eleições, né? Essa divisão do país. Então, lá na época de Jesus era muito parecido. Então, existia o que? Israel, naquela época, né, o que a gente chamaria de Israel, seria o que? A Judéia e a Galileia. Samaria, que estava no meio, não era respeitada pelos judeus, né? Porque a gente já sabe que aquele povo ali da Samaria, daquela região, foi misturado. Então, quais eram os dois assim, lugares onde os judeus mais moravam, né? Era a Judéia, que ficava em Jerusalém, tinha Samaria, e perto do mar da Galileia ficava a Galileia, tanto que Galileia dos gentios. A Galileia ficava numa região
limite, hoje é uma região de fronteira. Então eles tinham muito acesso. Eu não sei se alguém de vocês aqui já foi para aquela região que fala das 3 fronteiras, né? Acho que é Paraguai, Uruguai, não tem esse negócio ali perto da usina lá. Então aquela era uma região limite, onde os judeus tinham contato com pessoas de outras nações, né? Então, os de Jerusalém achavam que os da Galileia eram judeus de segunda categoria, né? Até por conta da condição financeira também, né? A Galileia era onde a maioria das pessoas eram pessoas de baixo poder aquisitivo, enquanto em Jerusalém era o lugar onde ficavam os mais ricos. E aqui então ele diz, é o Nazareno, esse mesmo, de lá de Nazaré, que vocês crucificaram, pois ele é o Cristo. E às vezes a gente tem essa ideia de que, e até hoje, né, se alguém passa por aqui, né, e sabe que aqui tem um estudo bíblico, mas um estudo bíblico numa associação de moradores, esse povo não tem dinheiro nem para alugar um templo, nem para botar uma placa decente, né, nem para fazer uma coisa assim mais, né, e as pessoas às vezes dizem, né, mas é para a glória de Deus. E desde quando Deus foi glorificado nisso? Eu acho tão interessante quando Deus mandou construir um templo na época, ou reconstruir o templo na época do profeta Ageu. O povo teve esse problema também. Quando eles começaram a colocar a fundação do templo, era mais ou menos assim, era como se o templo antigo fosse esse tamanho desse púlpito e o templo novo fosse só essa Bíblia, né? Então eles olhavam para o espaço do templo antigo e o templo novo que ia ser construído, quando eles colocaram a fundação, disseram, é quase nada. Aí o Senhor fala por meio de Ageu e diz, pois a glória dessa última casa será ainda maior do que a da primeira. Porque a nossa mentalidade, né, de que Deus ele é sempre glorificado com coisas grandes, não vamos glorificar Deus, então vamos botar ouro na parede. Então vamos fazer uma igreja bem luxuosa. Deus não fica feliz com isso. Ainda que a gente pudesse, Deus não fica feliz com isso. Imagine o que a gente poderia fazer com essa quantidade de dinheiro que se constrói uma igreja luxuosa somente por conforto dos ouvintes, o que se podia fazer no sentido da propagação do Evangelho para aqueles que ainda não conhecem e para a edificação daqueles que conhecem tão pouco. Então, por exemplo, não se precisaria vender livros. Se faria uma editora e distribuiria esses livros gratuitamente. Não é para edificação? Então, distribui de graça. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Há ideias que são propagadas no meio evangélico que na mentalidade de que ele não está estudando muito bem a Bíblia são muito corretas. Uma vez um desses pastores assim bem renomados, o Augusto Nicodemos, né, um pastor bem respeitado no meio reformado, ele estava falando dessa questão do dízimo. Ele disse, essa questão do dízimo é uma questão muito relativa. Eu não sei onde ele achou esse relativismo, né? Mas ele disse que é muito relativo. Aí ele, dando a experiência dele, que ele já morou nos Estados Unidos, inclusive ele dá aula, se não me engano, em faculdades nos Estados Unidos, né? Porque ele é uma pessoa muito culta e respeitada. E ele dizendo que em algumas igrejas dos Estados Unidos, que ele teve contato, as pessoas têm muito dinheiro. Então, se elas dessem dízimo, ia sair dinheiro voando pela tesouraria da igreja. Então, o que é que eles fazem? Eles fazem um planejamento dos gastos da igreja anuais. Depois eles pegam os membros da igreja, né, e dividem. E aí diz, não, então a gente vai gastar 100. E a gente tem 10 membros. Só para ficar fácil a matemática para mim, que não sou bom em matemática. Então ele vai gastar 100. Tem 10 membros, então cada um dá 10. Aí ele diz, aí eles ainda facilitam. Se a pessoa quisesse dar 10 de vez, ela podia, senão ela podia dividir, sei lá, no cartão, 10 vezes, né? Então, ele diz que lá nos Estados Unidos tem igreja que faz esse tipo de dízimo, né? Não, isso não é o dízimo. E ele sabe muito bem que não é. Inclusive o dízimo é um nome que significa a 10ª parte. E por que nessas igrejas teria dinheiro saindo, voando pela tesouraria? Porque pode ter certeza que tem muita igreja que não tem sustento. E que essa igreja deveria se preocupar com essas outras. Amém. Mas não se preocupa. O que o apóstolo Paulo disse em 2 de Coríntios parece que é brincadeira.
aquele que tem muito, não teve nada, sobrando para que aquele que tinha pouco não lhe faltasse nada, e em tudo houvesse igualdade. Então, se Deus permitiu, né, pela providência de Deus, uma igreja é muito rica, pode ter certeza que tem muitas igrejas pobres, que necessitariam desse excesso deles, né? Mas olha o pensamento: não, então a gente vai diminuir a parte de Deus, já que Deus não precisa tanto assim, né? Deus não precisa de nada, mas é um mandamento de Deus que a gente tem que se preocupar uns com os outros. E eu estou falando isso em específico porque são ideias como essa que passam assim e que as pessoas tranquilamente recebem. Por quê? Porque é um senhor pós-doutorado em teologia que está dizendo. Não é um Zé Ninguém como eu que está dizendo. Então é a mesma coisa que o apóstolo Pedro. Quem era o apóstolo Pedro? Um pescador. Quem é que está julgando o apóstolo Pedro? Doutores em teologia judaica. Então é a mesma coisa hoje em dia. Por isso que a Bíblia está sempre com a razão. Essas pessoas, elas vão ter sérios problemas, elas têm um poder de argumentação muito grande, né? Se for sentar para conversar com elas, elas têm um poder de argumentação muito grande. Mas assim, a Bíblia está sempre certa. Então cuidado, porque os falsos mestres, mais uma vez, eles são falsos, mas eles são mestres. Quem já foi vítima de um estelionatário sabe como tem gente que é bom em fazer o mal, né? Ele sabe como enganar. Verdade. Se tem seres humanos que fazem isso, imagine alguém ajudado pelo diabo para fazer isso no ambiente espiritual. Então cuidado, a vida espiritual, a batalha espiritual é muito mais real do que a gente imagina. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel. Eu vou tomar conhecimento do horário, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, olha que ousadia, ele está imputando a eles um crime. Vocês mataram Jesus. Isso é uma acusação muito séria. Mas perceba que o apóstolo Pedro não tem nenhum medo de falar isso. Por quê? Porque é verdade. Então, como a gente tem que ter essa ousadia, né? O Espírito Santo, quando enche alguém, ele usa essa pessoa com ousadia para falar a verdade. A quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Aí os saduceus ficam malucos, porque os saduceus não acreditavam de jeito nenhum na ressurreição, né? E eles tinham embates até com os próprios fariseus acerca disso, porque os fariseus acreditavam na ressurreição. A gente vai ver até no... se Deus permitir estarmos vivos, né, e continuarmos o estudo aqui de Atos, a gente vai ver que vários fariseus vão se converter à fé cristã. Mas saduceus você não vai ver notícia. Porque havia uma soberba dessas pessoas, né? Havia, assim, em relação à própria fé judaica, eles não respeitavam, né, os profetas, não respeitavam a revelação de Deus, né, e diziam respeitar Moisés, como de fato eles não respeitavam. O próprio Jesus disse isso para eles. Então aqui ele diz, olha, Jesus ressuscitou dentre os mortos, sim, e em seu nome é que este está curado perante vocês. Então provavelmente o homem está ali, assim como aquele cego de nascença, né? Porque tem que ter. E aí, como foi? Cadê? É mesmo? A essa altura, todas as investigações já foram feitas, né? Ele era coxo mesmo. Por isso o cuidado de Lucas, né, que narra mesmo como historiador, de dizer todos os dias esse homem era trazido a templo. Então não é uma pessoa que foi trazida num dia, naquela semana. Não, era alguém que era sempre visto ali, que todo mundo sabia, que agora, inexplicavelmente, para quem não tem fé, estava agora andando perfeitamente, até pulando, né? Como a gente já viu até no filme de Atos, mostra ele pulando assim. Aqui diz também que ele pulou. Então agora, versículo 11. Este Jesus, percebeu? Eu acho importante a gente prestar atenção nos pronomes, né? Este. Por quê? Porque também tem aquele.
Então você tem o Jesus verdadeiro e você tem o Jesus falso. Quando uma pessoa chega e diz, por exemplo, Jesus andou de jumentinho, que era BMW da época. Esse não é o meu Jesus. E assim, ainda que fosse, porque não era, viu? O jumentinho nunca foi BMW. Ainda que fosse, o jumentinho era dele? Não. Emprestado. Ele não tinha nada. Quando perguntaram a ele, ele diz, olha, o filho do homem não tem onde reclinar. E aí tem gente que ainda justifica que Jesus era rico. Esses pastores milionários, eles têm que justificar a sua riqueza, dizendo que Jesus tinha muito dinheiro também, vivia uma vida de facilidades, né? Então, tem pessoas apresentando esse tipo de Jesus. Então, inclusive a filosofia, né, de uma igreja muito conhecida, que é a Universal, é: se Deus é o dono do ouro e da prata. O Edir Macedo ficou muito famoso por meio dessa frase, né? Se Deus é o dono do ouro e da prata, eu sou um filho de Deus, é claro que eu tenho que ser rico, né? Edir Macedo é muito famoso por defender esse tipo de frase, e ele faz isso abertamente, e qualquer pessoa que for da Universal vai dizer isso, né? Porque ele é o dono do ouro e da prata, então se eu sou filho de Deus, eu tenho que ter dinheiro, né? Então é esse tipo de pregação. Por isso que ele está dizendo aqui, este Jesus. O próprio Senhor já havia advertido que viriam pessoas falando em nome dele, e que não se deveria dar ouvido a essas pessoas, né? Então, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores. Percebeu? A verdade, ela é rejeitada por aqueles que não têm o Espírito Santo. Porque o homem nasce com uma natural oposição à verdade. O homem nasce com uma predisposição ao engano. Então, para que alguém creia na verdade e saia do engano, é preciso um grande milagre. Então, se você e eu, se somos verdadeiramente convertidos aqui nessa noite, esse milagre é muito maior do que o do coxo. Regenerar uma pessoa é muito mais poder de Deus do que curar um coxo, um cego de nascença, ressuscitar um morto. Por quê? Porque para regenerar a gente, o Filho de Deus teve que morrer, para que a justiça de Deus fosse satisfeita. É por isso que a regeneração é de longe o maior de todos os milagres. Por isso que nós não buscamos milagres como se precisássemos deles para crer em Jesus. Eu apresento as minhas necessidades, os meus anseios, mas eu não preciso que Jesus faça o que eu estou pedindo para acreditar nele. Por quê? Porque eu sei que ele existe. Eu sei que ele fez o que ninguém faria. Ele satisfez a justiça de Deus, morrendo em meu lugar. A ira de Deus recaiu sobre ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então aqui ele diz: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. O próprio Jesus já havia falado isso. Está no Salmo 118, versículo 22. E não há salvação em nenhum outro. Não há. Percebeu? Não há salvação. E aqui a gente vê de maneira bem clara. Por que que os católicos rezam? E olhem como é. Esse exemplo assim, é muito assim, visível. Como é o engano. Se você pegar a primeira parte da reza que os católicos chamam de Ave Maria, ela está toda na Bíblia. Em Lucas, inclusive, no Evangelho de Lucas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Está lá em Lucas. Mas a segunda parte, toda diabólica. Por quê? Porque é para justificar um credo católico, que Maria tem poder, e eles não falam abertamente, mas de maneira muito clara fica entendido que o poder de Maria excede o do filho. Inclusive uma frase católica é: peça à mãe que o filho atende, né? Então, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora
e na hora da nossa morte, amém. Olha para isso, irmão. Será que Maria pode me ajudar na hora da minha morte? Será que Maria, o pessoal estava rezando para Santa Dulce dos pobres? Uma pessoa que a gente viu, né? Eu cheguei a alcançar ela. Diz que é santa. Irmão, quem já conviveu com freira, sabe o que é uma freira. Eu estudei em colégio de freira. Irmão, vou dizer uma coisa, irmão. Pense num povo, umas senhoras complicadas, é freira. Eu estudei em colégio de freira, inclusive fui aluno de muitas, né? Davam aula de arte, de religião, eu estudei no Salete. Quase 10 anos, até que eu fui expulso, porque eu era bem comportado. Então, você vê como Deus faz milagre. Agora eu estou pregando para vocês. Então, este Jesus, ele foi rejeitado. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos. Então Maria pode salvar? O apóstolo Pedro pode salvar? O apóstolo Paulo? São Longuinho, dá 3 pulinhos? Não, meu filho, ninguém pode salvar, só Jesus. Mas foi feita uma pesquisa, já falei isso para os irmãos, na Igreja Católica, lá no Vaticano, eu acho. Quando os católicos estão com algum tipo de problema, quem eles clamam, para quem eles pedem ajuda? Jesus ficou em 7º lugar. Atrás até dos apóstolos. São Paulo, São Pedro. Então, para você ver como é, né? O credo hoje em dia, eu não sei se vocês chegaram a ver esse tipo de culto. A gente passou aqui no projetor, né? Eu estou orando a Deus para conseguir me organizar para trazer o projetor mais vezes aqui para o estudo, até porque esse formato aqui faz com que, né, a gente consiga montar direitinho. Então você vai ver igrejas onde as pessoas, o pastor diz, fui eu que fiz isso. O poder está em mim. Nem mais assim a glória a Deus, a Jesus, não é falado. Então você percebe fotos de pastores, né? E até pastoras, como se existisse, né? Na porta, dizendo que são essas pessoas que têm poder em si mesmas para operarem milagres e fazerem acontecer. Jesus é colocado em segundo plano, né? No próprio meio evangélico, não é assustador, irmãos? Mas essa é a grande apostasia. São esses espíritos enganadores que propagam doutrinas demoníacas. Por isso, cuidado. Não há salvação, não há. E eu acho bonito, por exemplo, quando a gente lê o livro do Apocalipse, João chora. Quando é que João chora? Ninguém foi achado digno de abrir o livro. E aí João diz assim, agora? A gente não vai conhecer o que é que Deus quer, o que vai acontecer. E aí vem o Cordeiro. O Cordeiro é digno. Então, olha que coisa. Só Ele é digno. Amém. Às vezes as pessoas tratam Jesus, né, como se Jesus fosse uma pessoa muito especial. Não, Jesus é Deus. Ele é nosso Senhor. Pelo menos deveria ser. Então ele diz aqui no versículo 13: ao verem a intrepidez de Pedro. O que é intrepidez, irmãos? É justamente essa ousadia em falar e de falar coisas corretas. Sabe? Eu não sei se vocês já foram nesses cultos, né, que são assim mais espirituais. Uma vez quando eu pregava em centro de recuperação, me chamaram de pastor geladeira. Eu não entendi esse adjetivo, disse porque eu era frio e silencioso. E eu acho que eu falo alto, né? Mas assim, comparado aos pentecostais, eu falo baixinho. Então, eles gritam muito, pulam muito, né? Aquela algazarra, roda, pula, cai, chuta, dá pirueta. E aqui ele diz assim, a intrepidez não está aí, a intrepidez está em falar coisas que têm sentido. Eu já fui para culto que a pessoa olhava para mim e dizia, e aí, recebe? Eu digo, o quê? Não sei. Eu vejo assim uma chave, mas é de quê? É de casa, é de carro? É um avião, helicóptero? É o que chave de quê? Então,
Vejo uma mala, eu digo, é mala para que eu vou embora, o que vai acontecer? Não, sabe, é uma confusão. Mas as pessoas acham aquilo o quê? É o máximo. É especial demais. Quem está sentindo é o anjo, ele está passando aqui agora, se dá. Meu irmão, é verdade, eu já tive cultos assim. Você está dando um risada, mas é verdade, as pessoas choram, se emocionam, caem no chão. Olha, tem um anjo aqui, ele está passando. E as pessoas acreditam naquilo. Isso não é intrepidez, isso é o que? Estardalhaço. Isso é bagunça. Isso é falta de ordem, falta de decência. Isso é qualquer coisa menos igreja. Então, mas é o que se tornou comum nos nossos dias. Então a intrepidez aqui é outra coisa. Isso que chocou a liderança religiosa, porque eles nunca esperariam isso de gente que não teve instrução, que não fez uma faculdade de teologia, que não frequentou as melhores escolas. Mas como essas pessoas falam assim com essa precisão? A gente vê aqui, o apóstolo Pedro acabou de citar o Salmo de cor. Como se ele tivesse intimidade com aquela palavra. Quem que tinha intimidade com a palavra? Eram chamados doutores da lei. Por que eles eram chamados doutores da lei ou escribas? Naquela época não se tinha a imprensa, os livros impressos. Então como é que se tinha os livros? Eram todos copiados à mão. E quem fazia cópia? Esses doutores da lei ou escribas. Então de tanto copiaram, eles decoravam os trechos da lei. Então vem cá, está escrito aonde? Está escrito de que forma? Eles sabiam. Eles eram questionados porque eles tinham essa intimidade. E de repente você vê o que? Um pescador falando do Salmo 118 assim, como se fosse algo que ele tem o quê? Familiaridade. É isso que choca essas pessoas. Porque como eles têm acesso a esse tipo de conhecimento se eles são homens tão desprezíveis? Então, por exemplo, se sentasse aqui, irmãos, um doutor em teologia, eu queria que ele me corrigisse em alguma coisa que eu falei aqui. Se ele tivesse que me corrigir, ele ia ter que encontrar alguma argumentação fora da Bíblia. Porque tudo que eu falei aqui eu estudei muito e orei muito antes de pregar. Mas essas pessoas precisam disso. Então, quem vai pregar hoje à noite? É o doutor fulano de tal, escritor de tantos livros. Na minha época, quando eu comecei no Evangelho, tem vários DVDs gravados. Inclusive eles estão à venda na porta da igreja, quem quiser ajudar a obra. Era assim quando eu comecei, há mais de década atrás. Então, olha, ficavam na banquinha, com a mesinha assim, na porta, vendendo os DVD, os CDs, os livros. Se dissesse que o pregador é de São Paulo, rapaz, parecia imã. Se você disser o pregador é daqui de Salvador, não é Salvador, não é Salvador. É de São Paulo, rapaz, é de São Paulo. Você não está entendendo, ele veio de São Paulo. Aí a igreja lotava. Eu particularmente cansei de ir em igrejas que ficavam assim bem longe, porque o pregador era de São Paulo. E chegava lá, era só bobagem. Porque as pessoas, até hoje, a gente é influenciado pela propaganda. Então você olha na televisão, alguém diz: refrigerante é gostoso. Não, refrigerante não é gostoso. Refrigerante destrói o seu estômago. Acaba com você. Eu gostava muito de kisuke, até que Rita me disse: isso mata. Eu tive que tirar isso da minha vida. Chegava na igreja e pegava aquela garrafa de água, aí botava assim aquele suco de pó. Rita me disse: meu irmão, isso mata. Isso não é bom pra saúde, não foi, meu irmão? E eu parei, os irmãos nunca mais me viram tomar, não foi? Eu só tomo água mineral e olha lá. Então, porque a gente olha as coisas, a gente vê a propaganda. Irmão, você já viu aquela propaganda, aqueles salgadinhos, né? Não sei nem se tem mais, uma chips, não sei o quê. Aquilo é uma bomba. Aquilo é péssimo para a saúde, é cheio de sal, acaba com a saúde das nossas crianças. Mas na propaganda, as crianças tudo saudáveis comendo.
Você viu a propaganda da McDonald's? Né? Irmão, aquilo é uma bomba, aquela alimentação ali é um lixo para a gente. Batata frita, irmãos, aquilo é horrível. Mas você vê na propaganda, é uma vontade. Por quê? A propaganda. Então, propaganda não é algo da gente agora. Agora a gente tem televisão. Para o quê? Para fazer a propaganda, para passar. Mas já existia desde aquela época. Então, as pessoas saíam passando e dizendo. Eu sou da época, irmão, do carro de som no interior. Quando eu ia para o interior, que chegava o circo, ligava, olha o circo, olha o circo. E aí anunciava, tem palhaço, tem não sei o quê. Tem, né? Naquela época ainda podia ter animal, né? Hoje não pode mais não, é proibido pela lei. Mas eu sou da época que ainda podia ter os leão, né? Que fazia aquele malabarismo. Então, olha o circo. E essa não era propaganda? Agora não, agora se o circo vier aparecer na televisão. Né? Se não aparecer na televisão, nem lá, porque não deve ser bom não. Esses da televisão já não são. Então, é a propaganda. Naquela época era assim. Os discípulos não tinham essa propaganda. Quem era que agia neles? O Espírito Santo. E só dava crédito à pregação quem o Espírito Santo testificasse no coração do ouvinte. Se o ouvinte não tivesse recebido o Espírito Santo, ele iria ouvir a pregação como se fosse algo que incomoda, como a Bíblia diz, comichão nos ouvidos. Que coisa chata de se ouvir, que coisa sem sentido, que coisa maluca, né? Então aqui ele diz, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, nenhum outro dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados. Olha, se você acha que as pessoas não sabem da sua vida, elas sabem mais do que você. Então, as pessoas tomam mais conta da nossa vida do que da gente, do que a gente toma às vezes. Então eles sabiam de onde era Pedro, de onde era João, o que eles faziam. Então, por isso que a gente não pode viver uma vida dupla, porque senão a gente vai envergonhar o nome do Senhor. Ninguém peca em oculto. Deus está vendo. E mais cedo ou mais tarde vai ser revelado. Então, ao virem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se. Ó, quem está se admirando aqui? É o pessoal que creu? Não, meu filho, é os incrédulos. E é isso que choca o mundo, é quando ele vê eu e você vivendo de maneira bíblica. Aí você pega um doutor em teologia, que não vive de maneira bíblica, e ele vai dizer, você vive de maneira bíblica? É, porque não é para viver de maneira bíblica? Não é para isso que a gente tem a Bíblia? Para a gente ser mais parecido com Cristo a cada dia? Como está escrito em Romanos, de maneira que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. Então hoje em dia parece que estudar a Bíblia virou uma disciplina como matemática, biologia, física, química. Não, irmão. A diferença da palavra de Deus é que ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada. Ela é capaz de revelar os pensamentos e as intenções do coração. Só a palavra de Deus pode fazer isso. Então aqui eles viram que eles eram homens assim, eles ficaram admirados e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Isso é bonito. Perceba, o que é que vai dizer se eu e você andamos com Jesus? É a maneira que vivemos e a maneira que falamos. Então, se a gente vive como o mundo e fala como o mundo, fica claro que a gente nunca andou com Jesus. Inclusive no filme Paulo Apóstolo de Cristo, eu estava até pensando hoje em trazer o computador e o projetor, e eu queria passar uma partezinha do filme Paulo Apóstolo de Cristo, né? Quem sabe pode ficar para a semana que vem, se a gente estiver vivo, que mostra justamente uma parte do filme onde um grupo de pessoas que se diziam cristãs ficam revoltadas com a perseguição de Roma e decidem fazer uma espécie de revolta, né, para soltar Paulo. E eles chegam a assassinar um dos guardas da prisão. Quando eles tentam soltar Paulo, o apóstolo Paulo pergunta, vocês vieram em nome de quem? Ele disse, não, em nome de Jesus é que a gente veio, vamos logo Paulo. Paulo disse, vocês nem conhecem Jesus. Estão dizendo que foi em nome de Jesus que vocês mataram o guarda? É claro que eu não vou com vocês.
E eles ficam revoltados com Paulo, deixam Paulo lá, e Paulo ainda sofre por causa deles, porque a ira do prefeito da prisão recai toda sobre Paulo. Então é muito parecido com a gente hoje. Tudo que os falsos crentes fazem de errado, no final acaba sobrando para a gente, porque muitos olham para a gente como se a gente tivesse no mesmo pacote. Ah, você é daquele grupo, né, político, né? Eu não. Mas você não é crente? Sou. Em Cristo, não no político X ou Y. Ah, vocês também são desse pessoal que pede dinheiro, que não pode ver um dinheiro que sai atrás? Não. Ah, mas você não é evangélico? Sou. Não é pastor? É. E você não vive caçando dinheiro do povo? Eu digo, eu não. Porque o falso, o mau testemunho dos crentes, né, é uma das principais armas de Satanás para se opor à verdadeira igreja. Porque nesse caso a gente tem dois trabalhos. Por isso que o apóstolo Paulo fala: toma conta de ti mesmo e da doutrina. Não é só pregar a doutrina, a gente tem que viver ela para mostrar para as pessoas que tem gente que vive. Durante esses 12 anos de evangelho, muitas pessoas dizem: ah, mas ninguém vive. Digo, você fale por você, por mim não fale, eu quero viver a Bíblia. Naquilo que eu estiver falhando, eu peço que o Espírito Santo me mude. Inclusive minhas orações são sempre nesse sentido, de me santificar, me tornar mais parecido com Cristo. Mas eu quero me tornar parecido com Cristo, glória a Deus, né? Não busco dinheiro, não busco riquezas, né? Se alguém me conhece sabe que eu poderia de repente buscar, teria os meios humanos para fazer isso. Então, não uso do conhecimento bíblico para angariar riquezas e para influenciar pessoas para ter algum tipo de proveito. Então, se você está dizendo que ninguém vive a fé cristã, fale por você, porque eu quero viver. E assim, até onde eu sei, eu conheço algumas poucas pessoas que também querem. Então, se você está dizendo que ninguém vive, é a sua experiência, não é a verdade. A verdade é que tem gente. O próprio profeta Elias errou nesse sentido, e olha que ele era espiritual. E o Senhor disse, ele disse: ó Senhor, só sobrou eu. O Senhor disse a ele: não, Elias, existem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Você não os viu, mas eles estão lá. Então, é difícil? A porta é estreita? O caminho é apertado? São poucos, mas tem gente. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque essa influência que o diabo quer colocar em você. Não, ninguém obedece totalmente. Essa ideia de obedecer a Bíblia é uma utopia, é um conto de fadas. As pessoas assim fazem o que podem. Não é assim não. A gente faz naquilo que a gente erra, a gente se arrepende e a gente luta para não cair de novo. É por isso que tem o esmurrar o próprio corpo, para que naquilo que eu pregue eu não seja encontrado devedor ou reprovado. Então, só para concluir, irmãos, com as do horário, a gente ainda vai ver que Deus é todo poderoso. O irmão, inclusive, pode tomar o seu assento. Aleluia. À destra, não minha, do Pai. E vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer em contrário. Irmãos, uma das coisas que a gente às vezes precisa entender, e eu falei isso aqui no começo, né, quando a gente estava orando, é que a melhor forma de se evangelizar é viver a fé que professamos. Então, quando a gente vive uma vida cristã, é notório. Até os ímpios, até os incrédulos, até os não cristãos, eles têm que reconhecer que a gente teve com Jesus. Que um milagre foi feito diante deles. E como eu disse a vocês, não tem milagre maior do que uma vida transformada. Então alguém olha para você, sabe quem é você e diz: rapaz, eu sei que essa pessoa por muito menos teria feito isso e aquilo. Se essa pessoa não está agindo desse jeito, rapaz, é poder de Deus. Nem sabe quem é Deus, mas diz que é poder de Deus. A gente vê isso no caso do próprio Jesus. Aquele centurião, às vezes a gente tem uma ideia equivocada de que o centurião, né, que disse: esse que era filho de Deus, que ele era crente. Ali não dá ideia de que ele é crente. A frase dele é dizer assim, que Jesus era uma pessoa diferente,
que Jesus não merecia aquela punição que ele teve, né? Porque ele vê aqueles sinais, a escuridão, o terremoto, a maneira como Jesus ora pelos que estão crucificando, a maneira como Jesus intercede por um dos ladrões, dizendo que estará com ele no paraíso, né? Então a maneira como Jesus fala com João para tomar conta da mãe dele, né? Então ele fica vendo todas essas coisas. Esse homem não é normal. Esse homem não é normal. Então esse nosso testemunho, irmãos, é extremamente importante. Porque de gente que fala e não faz, a igreja está cheia. Não falta, irmãos, pregadores que tenham um evangelho muito próximo do correto. Inclusive a gente tem vivenciado no Brasil um movimento onde a teologia, né, do ponto de vista da salvação, para que os irmãos só conheçam, é uma palavrinha um pouquinho difícil, mas se você também não souber, não vai impedir você de ser salvo, viu? Fique tranquilo. É a palavra soteriologia. É uma área da teologia que estuda a salvação, né, por assim dizer. Então, você vai encontrar um monte de igreja hoje que tem a soteriologia correta, que seria o quê? A eleição. Né? Há um tempo atrás, a maioria das igrejas, ainda é a maioria, falava dessa coisa que não existe, que é o livre-arbítrio. Mas existe hoje um crescimento muito grande de igrejas, né, falando, né, da eleição, da regeneração, né? Muitas pessoas falando sobre isso, né? Nos últimos tempos tem encontrado espaço na mídia, pessoas assim, né? O próprio Augusto Nicodemos que eu citei, ele fala sobre isso, né? Mas a gente não vê Cristo na vida dessas pessoas. A gente não vê, por exemplo, aqui, uma das coisas que deixa ele chocado é: esses homens têm aparência de pobre, mas falam como quem tem uma coisa que pobre não tem, que é o quê? Conhecimento. Principalmente aqui, conhecimento de Deus. Naquela época, para que você entendesse alguma coisa, você tinha que ser, entre aspas, discípulo de um rabino famoso. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele foi rabino, ele foi estudante de Gamaliel, que era um dos rabinos mais conceituados da época. Então, eles olham para esses homens e eles ficam com essa contradição na mente. Eles têm a aparência de quem não tem nada, mas eles falam como quem tem tudo. Então isso é o paradoxo da fé. É isso que ainda hoje choca o mundo. E é isso que falta, e sempre faltou. E sempre vai faltar, infelizmente, na igreja. Verdadeiros servos. É por isso que a Bíblia diz: a lavoura é grande, mas os ceifeiros, aí a gente ora para que o Senhor envie ceifeiros. Por quê? Porque hoje em dia pregar a teologia correta virou até algo lucrativo. Ontem mesmo tinha uma pessoa que estava conversando comigo na igreja a respeito de Paulo Júnior, né? Ele tinha assistido um culto de Paulo Júnior, falando: Paulo Júnior, eu conheci Paulo Júnior quando Paulo Júnior começou a pregar. E Paulo Júnior começou a pregar, ele pregava com uma camisa polo, aberta, todo suado, né? Uma aparência assim de uma pessoa até desequilibrada. Hoje em dia você olha, é uma pessoa rica, é uma pessoa famosa, é uma pessoa poderosa, inclusive, né, que o ciclo dele de influência é muito grande, né, até foi procurado, né, para defender posturas políticas. Ele defendeu o voto em uma determinada área. Então, há 10 anos atrás ele não era essa pessoa. Então a gente percebe como isso muda. Como as pessoas mudam. Por quê? Porque pregar, entre aspas, a fé correta, hoje em dia no Brasil, dá dinheiro também. Desde que você não esteja disposto a vivê-la. Esse é o contrato que Satanás exige que você assine com ele. Olha, eu vou permitir que você seja um líder religioso famoso e vou permitir até que você pegue a teologia correta. Mas você não vive, tá? Vou te dar um monte de coisas boas para você aproveitar e você ainda vai se sentir crente, salvo, enganando a você e aos outros. E a gente tem visto isso, né? Então, por isso que eu chamo vocês, como eu chamo a mim todos os dias, a essa responsabilidade de sermos luzes, de mostrarmos que a luz não se apagou, que Deus ainda mantém os seus luminares acesos.
Foi isso que Jesus disse em relação a você e a mim, que somos discípulos. Vocês são a luz do mundo. Então, que o Senhor nos ajude a tudo aquilo que a gente tem aprendido, né? De fato possa transformar as nossas vidas e que isso seja perceptível por meio das nossas ações, por meio até das nossas reações. Chega um momento na fé cristã e que até as nossas reações vão ser espirituais. Por quê? Porque a gente vai estar vivendo o cristianismo nesse ponto, onde tudo aquilo que pensamos e fazemos vem de Deus. Então que o Senhor nos ajude. O irmão Paulinho agora vai botar o microfone dele. Ele vai louvar. E porque ele louvar, aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. A gente vai ontem agradecer a Deus por essa mensagem e pedir à igreja em nome de Jesus que a gente venha estar em oração pela vida do nosso amado pastor, pela vida da família dele. Está orando um pelos outros, né? Isso é muito importante a gente reconhecer. Não tenho dúvida e creio que todos que aqui estão não tem essa dúvida que ele estava cheio do Espírito Santo mais uma vez nesta noite. É um momento de alegria quando nós ouvimos a voz do Senhor e entendemos, né, como essa pregação maravilhosa, e ele pregando no versículo 8, se não me engano ali, né, o que ele acabou de nos ensinar, diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Que a gente venha orar a Deus, buscar o Senhor, para que a gente venha estar cheio do Espírito Santo, para poder fazer a obra do Senhor, assim como o Senhor Jesus verdadeiramente quer em cada um de nós. Então vamos cantar dizendo: esse mundo está perdido. Vamos lá, vocês. Esse mundo está perdido, e só a morte, só a morte dura aqui, mas existe a esperança, mas existe esperança. O que é igreja? Cristo Jesus, crente. Já fui mundo, já fui trevas, já fui mundo, já fui trevas, Jesus, e odiava sua luz, mas ao pecador nos salvar, mas ao pecador nos salvar. O que fazemos? Crer em ti. Vamos lá. Creio em ti, ó Deus triunfo. Creio em ti, Deus Pai Senhor. Creio em ti, ó Cordeiro Cristo. Creio no Consolador. Creio em ti, Deus crucificado. Creio em ti, ó Vencedor. Creio em ti, elevado à glória, e que em breve, Deus quer ter bem, se em breve voltará, em breve voltará, ele vai voltar à igreja, em breve voltará, em breve voltará. Nossa fé é mais que nossa fé é mais que cremos no poder de Deus, e cremos no poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E pela fé nós prosseguimos, porque creio em ti, ó Jesus, creio em ti, ó Deus triunfo,
disse, em breve voltará. Em breve voltará. Ele vai voltar. Em breve voltará. Em breve voltará. Crente que se ouça o som da boas novas de salvação para os que crêem. Canta a igreja então pro mundo ouvir. Creio em ti, creio o poder de Deus nos mostrará. Seu Espírito transformará pecadores em filhos de Deus. Creio em ti, o quê? Creio em ti, ó Deus triunfe. Creio em ti, Deus Pai Senhor. Creio em ti, ó Cordeiro Cristo. Creio no Consolador. Creio em ti, Deus crucificado. Creio em ti, ó vencedor. Creio em ti, elevado à glória. E se breve voltará. Obrigado, Deus. Em breve voltará. E Jesus, ele vai voltar à igreja. Em breve voltará. Em breve voltará. Ele vai voltar. Obrigado, Senhor Jesus, por essa tua manifestação tão clara, Senhor, da tua presença bendita no nosso meio, nos renovando, nos alegrando, Senhor, para que possamos continuar a jornada que nos foi proposta, olhando firmemente para ti, autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o teu nome, Senhor, agora e para sempre. Ajuda-nos a completar essa carreira, Senhor, que o teu rosto, Senhor, seja visto em nossa face, Senhor. E que o Senhor cresça em cada um de nós e que a gente venha diminuir, para que o mundo saiba do teu poder. Vidas sejam salvas, Senhor, e o teu nome seja glorificado para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém. Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo e usufruam da presença maravilhosa do Senhor. Amém.